Como eu já tinha falado antes, esse é um meme, né? A DeepSeek é essa vaca bem magrinha ali, que todo dia tá chegando o canal Teclas, assim, tipo, vamos tirar mais leite dela, né? Chegando cheio de balde, assim, e aí, o que tem mais pra falar da DeepSeek? Mas, na realidade, tem muitas coisas interessantes e agora é mais repercussões políticas da coisa. A primeira que eu queria repercutir, que foi bastante falado, foi o fato de que eles fizeram como se fosse, assim, um perfil dessa engenheira que trabalhou no modelo e que, segundo, né, o que eles estavam falando, foi uma das grandes responsáveis pelos métodos novos que eles desenvolveram lá de treinar essa IA, que acabaram sendo bastante mais otimizados do que os outros que tinha. Eu vi muitas pessoas meio que explicarem errado ou não entenderem algumas das coisas mais impressionantes que tinha ali. Inclusive, tem uma erratinha que eu faria do vídeo da DeepSeek, é que eu falei, né, que o método que eles usaram é a destilação dos modelos. Eu acho que eu não usei esse termo, mas depois eu vi que esse é o termo técnico, que é aquela coisa de tu pegar modelos que têm mais informações e fazer como se fosse uma coisa que extrai as informações de mais alta qualidade daquilo e depois treina no modelo. Isso tá correto, o que eu falei, né? Tu fazer um modelo menor com informações de mais alta qualidade. Mas algo muito interessante que o DeepSeek fez e que era uma das coisas que eu não conseguia explicar direito ali, é tipo como a gente decidia, por exemplo, o que tira do modelo e vai para dentro do outro. Tu só faz perguntas, por exemplo, e a princípio, pelo que eu entendi, tá? A maneira como ele funciona, que é tendo aqueles raciocínios e aquelas conversas entre ele mesmo para desenvolver coisas melhores, esses passos aí, eles foram gerados perguntando para outros modelos. Então a ideia toda seria que eles pegaram aquele modelo, o maior lá, a Llama do Facebook, e usaram ele para, em assuntos específicos, gerarem essas sequências de passos de uma maneira que tu tinha a sequência de passos e a resposta, e daí tu treinava o modelo baseado nisso. E o grande, que eles até chamam de momento ahá deles, é quando eles criaram esse método que o modelo estava conseguindo gerar esses passos e eles não precisavam de um humano, por exemplo, assim, ok, eu quero que o modelo aprenda a gerar um jogo em Python e me diga um jogo esse é o exemplo que todo mundo tem usado, o jogo da cobrinha, né, do celular, lá Snake, em Python, e daí eu quero que ele me explique os passos, ele faça o plano e tal. Eles conseguiram fazer um modelo que ele, usando outros modelos, gerava esse plano e depois treinava. Enfim, eu não sei se isso ficou super claro, é uma coisa um pouco complicada, mas foi legal. E daí teve essa notícia que repercutiu muito. Se vocês quiserem ler, eu trouxe aqui a forbes.com.br sobre essa engenheira que teria trabalhado. A notícia já começa meio gimo, porque a notícia em inglês é tipo, esta engenheira que tem a carinha de um bebê pode ter sido a responsável pelo modelo. Eu achei meio ofensivo. Mas não sei, sabe? Mas legal, assim, o pessoal. Foi uma notícia que o pessoal gostou. Mas daí, assim, ó. Uma coisa que se falou muito, e eu meio que. Eu vou me recusar a falar muito seriamente sobre isso, né? Mas é que é o fato que eu até citei um pouquinho no nosso vídeo sobre a DeepSeek, é que, assim, a DeepSeek copiou o conteúdo da OpenAI, eu até botei OpenAI, da OpenAI. Então, assim, a OpenAI já começou dizendo assim, ó, sabe quando o Steve Jobs disse o Android é um produto roubado do iPhone? Eu não sei porque que ele falou com essa voz aqui. O Android é um produto roubado e eu estou pronto para lançar a opção nuclear contra eles e tal. Vocês lembram quando o Steve Jobs fez isso? Sendo que a porra do Steve Jobs foi lá na Xerox e disse, mouse, tela de toque, entendi, ícones, essas coisas tudo. Pô, muito massa essa pesquisa de faculdade com a verba do governo que vocês têm. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui rapidinho, pô, muito como é que vocês fazem? E daí pegou e lançou os produtos da Apple, vocês lembram disso? Quando ele pegou toda a tecnologia que foi desenvolvida por exércitos dos Estados Unidos, por universidades, juntou isso tudo numa caixinha e disse, eu inventei o iPhone, eu sou o maior gênio de todos, com a gola baixa. É por isso que eu não sou gênio, a minha gola é muito alta, né? A gola do Steve Jobs é tipo aqui, assim, o cara é muito... Mas enfim, quando ele fez isso, a OpenAI mesmo que fez basicamente a mesma coisa, só que nem expliquei pra vocês. Inclusive, teve um cara lá do governo dos Estados Unidos que deu, de alguma coisa de tecnologia, que deu entrevista explicando esse conceito da destilação dos modelos. Que ele disse assim, pô, mas é que a gente construiu esses monte de modelo foda aqui e tal, o nosso país, que é o único que faz pesquisa em A, e daí eles vieram usar esse método de criar modelos menores baseados nisso e eles roubaram todo o nosso conteúdo. Mas assim, eu não preciso nem explicar porque que isso é idiota, né, pessoal? A OpenAI roubou todo o conteúdo da internet sem permissão de ninguém. Só que daí a gente até já comentou uma coisa que é tipo assim, aquele menino Sushir Balaji,
que misteriosamente morreu depois de fazer a acusação de que a OpenAI tinha roubado as coisas, que ele tinha provas que poderiam ajudar no caso que do New York Times está processando a OpenAI, ele falou uma coisa que faz muito sentido. Quando ele começou a trabalhar na empresa, e a moral era, isso aqui é um projeto de pesquisa, isso aqui é um projeto de fazer uma IA aberta que vai beneficiar a humanidade inteira. Tá feito quase como se fosse uma ONG, eles estão o tempo inteiro dizendo que isso aqui é uma coisa que a gente vai compartilhar com o mundo, que é só... Quando era isso... As pessoas até diziam, é meio foda que eles estão pegando dados de todo mundo, mas isso vai ser uma coisa que vai ser aberta e tal. Ele, né, o Sushir lá, quando trabalhava nisso, ele disse, cara, faz sentido, assim, é um pouco estranho, mas é meio ético, nós estamos criando uma ferramenta para todo mundo. Só que agora, se é para criar um negócio que vai valer bilhões de dólares pro Sam Altman ficar lá do lado do Trump assinando o papelzinho, dizendo que, precisa investir 500 bilhões e, sabe, e é uma coisa que vai ser só para beneficiar os Estados Unidos e tenham medo desses chineses que estão fazendo isso. Não é para isso que vocês roubaram todos os nossos dados, né? Então, já que vocês são OpenAI, só de nome, eles pegaram e fizeram o desbloqueio da OpenAI, né? Eu trouxe essa tirinha do Rio Tiras, que eu nem queria falar tanto sobre isso, porque eu acho que é tão idiota eles falarem que foi roubado, mas é só botar aqui, né? Tem o robozinho diz... Copiei seu trabalho, faço melhor e vou oferecer mais rápido e mais barato. Daí o artista tá, isso é injusto. Aí chega o outro robozinho que é a DeepSeek, copiei seu trabalho, faço melhor, posso oferecer de graça e mais rápido. E daí a OpenAI tá dizendo, isso é injusto, sabe? Uma coisa bem simples para explicar, tá? Então, enfim, isso são duas coisas que rolou semana passada sobre o DeepSeek que eu queria trazer. Mas outra coisa que é interessante foi essa questão de que a gente já tinha um pouco de informação disso nos primeiros dias, mas de que a DeepSeek, ela passou por um ataque cibernético, tá? E daí eu trouxe esse texto da Abranet aqui, que vai explicar um pouquinho melhor essa situação, e eu acho que vai abrir nossa mente para fazer algumas análises baseadas nisso, tá? A plataforma DeepSeek, IA generativa de código aberto, continua enfrentando uma série de ataques DDoS de acordo com o Sistema Global de Caça a Ameaças da NS-Focus, referência global em segurança cibernética. Na última sexta-feira, 31, a NS-Focus detectou 3 ondas de ataques DDoS visando o endereço de IP 1.94.179.165. A primeira às 15h33 do dia 25 de janeiro, a segunda às 13h12 do dia 26 e outra dia 27 às 16h09, tá? Segundo a empresa de segurança cibernética, a duração média dos ataques foi de 35 minutos, sendo que criminosos visaram principalmente o DeepSeek por meio de ataques de reflexão de Network Time Protocol, NTP, e de reflexão do Memcached. Além da interface da API do DeepSeek, a NS-Focus detectou 2 ondas de ataques contra a interface do sistema de bate-papo do DeepSeek em dia 20 de janeiro, dia em que o R1 foi lançado, e outra dia 25. A duração média dos ataques foi de 1 hora e os principais métodos incluíram reflexão NTP e reflexão Simple Service Discovery Protocol. Tem umas coisas muito técnicas aqui que nem eu mesmo, que não sou do campo da infra e da segurança, entendo, mas é só para vocês entenderem que eles exploraram alguns protocolos ali para fazer um ataque de negação de serviço, que se eles não explicarem direito aqui, eu vou explicar um pouco para vocês o que quer dizer isso. As 3 principais fontes de infraestrutura de ataque foram os Estados Unidos, 20% dos ataques, o Reino Unido, 17% e a Austrália, 9%. Vamos falar um pouco sobre isso. De acordo com Rafael Tedesco, gerente de negócios da NS-Focus para a América Latina, quando o endereço de IP de resolução do DeepSeek foi trocado no dia 28, o invasor ajustou rapidamente essa estratégia e lançou uma nova rodada de ataques DDoS no nome de domínio principal, na interface da API e no sistema de bate-papo, o que reflete a alta complexidade da tática utilizada. De seleção de alvos à compreensão precisa do tempo e, em seguida, ao controle flexível de intensidade do ataque, o invasor mostra um profissionalismo extremamente alto em cada etapa. Os ataques altamente coordenados e precisos sugerem que o incidente não foi acidente, mas sim bem planejado e organizado, executado por uma equipe profissional, ressalta Tedesco. Então, assim, isso é uma coisa que quando o DeepSeek foi lançado, a gente falou, eles sofreram um ataque de negação de serviço, que o que quer dizer isso? É basicamente a gente gerar um monte de tráfego falso para um site, como se fosse assim, muita gente que está acessando o site ao mesmo tempo. E daí isso vai deixar o sistema lento, né? E basicamente negação de serviço é assim, sabe quando tem aquele... isso aí é pra quem vê conteúdo de youtubers de beleza, né? Aquelas beauty tubers. Ela vai lançar um produto, assim. Uma beauty tuber vai fazer uma maquiagem dela e vai lançar. E daí ela bota o site dela lá, só que ela tem 200 mil fãs, né?
1 milhão de fãs. E daí o site baleia, o site não tanca, tá ligado? Porque muita gente tentou acessar ao mesmo tempo. A ideia do ataque de negação de serviço e aquele denial of service, e o primeiro D que tá na frente quer dizer distributed, é tu gerar muito tráfego e direcionar ele para algum site ou serviço, e daí o site ou serviço não dá conta e não tem acesso. Só que, enfim, esse ataque ao que está sendo indicado por alguns grupos, e teve uns outros relatórios que foram feitos sobre isso, ele foi arquitetado por alguém que tem muita grana e muita experiência. E eu achei interessante ele dizer que 20% do tráfego veio dos Estados Unidos, né? 17% do Reino Unido e 9% da Austrália. Esses são os países que sempre vêm na minha mente como os países que fazem parte do Acordo de Segurança da Informação, que se chama Five Eyes, 5 olhos, que é vocês talvez já tenham ouvido falar sobre isso nas revelações do Snowden, porque quando o Snowden disse, os Estados Unidos ele pode espionar todos os nossos cidadãos. Porém, digamos que, na realidade, né, eles podem espionar todo mundo. Porém, eles meio que não poderiam espionar pessoas dos Estados Unidos legalmente. Eles não poderiam espionar políticos dos Estados Unidos legalmente. Só que a gente tem um acordo de segurança da informação com esses 5 países, que são Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, né, e o quinto é os Estados Unidos, em que a gente pode mexer em todos os dados deles. Nós podemos pedir dados. Então, a gente pode, por exemplo, pedir para a Austrália olhar os dados de algum político que é meu inimigo, por exemplo, ou de cidadãos dos Estados Unidos e tal, de órgãos do governo dos Estados Unidos, e daí a gente pede para eles esses dados, sabe? Porque é tudo por corte secreta, sabe? Lembra dos tribunais secretos que o Mark Zuckerberg falou que tinha na América Latina? Eles fazem isso. Então eu achei suspeito isso, parece que foi um pessoal que manjava, que tinha muita interesse de atacar especificamente eles, e pelo que eles disseram ali, foi um negócio que foi... Assim, eles tentaram mitigar trocando o IP para outro lugar. Na mesma hora, eles trocaram e já continuaram fazendo ataques. Foi um negócio, tipo, cirúrgico, em horários específicos, sabe? Eu trouxe aqui esse outro relatório que é um pouquinho mais complexo disso, mas vocês podem procurar também a NS Focus. O site deles tinha que botar e-mail e fazer os cadastros para baixar. Eu acho tipo um PDF do relatório, mas se vocês se interessarem, procurem o relatório da NS Focus. Isso aqui... Esse camarada Johnny C, talvez ele esteja até assistindo, é um cara que segue aqui as lives, ele marcou ali no Blue Sky sobre uma questão que eu não sei a pertinência dessa informação, porque eu não consegui corroborar de fora, mas porque que é essa informação, tá? É uma postagem num perfil de Twitter, que a princípio parece um perfil de Twitter que traz conteúdo de uma rede social chinesa, ok? E daí o nosso camarada João Ninguém aqui, que é o nome dele, né, no Blue Sky, postou uma foto disso. Mas o que tá escrito aqui é basicamente assim, ó. Várias companhias de internet e computação chinesas que são mais antigas, eles chamaram da velha guarda, dedicaram o tempo, engenheiros, né, pessoas trabalhando para ajudar a DeepSeek com esse ataque que eles estavam recebendo lá, com o fluxo de tráfego que eles estavam recebendo para tentar derrubar o serviço, tá? Então, enfim, não sei qual é a procedência dessa informação, mas chegou até mim que talvez tenha até sido um negócio assim que os chineses disseram, caralho, os Estados Unidos estão atacando aqui a nossa DeepSeek velha de guerra, vamos pegar todo mundo aqui para ajudar a gente a isso não cair. Mas o fato é esse, rolou um ataque DDoS, e eu acho que não é muito difícil a gente ligar a Lé com o CRE, que assim, os Estados Unidos tem esse serviço de inteligência, tem todas essas empresas e esse interesse econômico na questão da IA. A gente viu isso depois, a gente vai falar um pouco sobre essa questão econômica na próxima notícia que eu vou trazer aqui. E daí o negócio começa a derrubar os mercados, começa a gerar um pânico, e daí eles pensam assim, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar que o negócio não funciona, ninguém vai conseguir acessar essa coisa e vai ser na marra, né? Não vai ser, digamos, né, legalmente ou convencendo as pessoas no mercado das ideias, vai ser na marra. Então é isso que eu tô sugerindo que possa ter acontecido para vocês, mas tipo, evidências... Eu não tenho muitas, entendeu? Mas, enfim, a evidência é uma coisa muito organizada, muito difícil de fazer, que veio dos países dos Estados Unidos e seus aliados, né? Eu aposto que o quarto lugar deveria ser algo tipo, sei lá, Israel, que é uma grande potência de segurança da informação, que também trabalha muito próxima com os Estados Unidos. Enfim, que nós podemos dizer sobre isso? Não muito, mas a gente pode tentar ligar os pontos, né? E... indica que possa ter tido alguma má intenção aí dos Estados Unidos nessa história.